E aí, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui com mais um vídeo. E hoje eu vou falar, achei necessário trazer esse tema aqui para debate, para falar, para esclarecer também sobre a falha do Andrés na final da Libertadores. Nada muda e nada vai mudar de que é a maior falha individual no jogador na história do Flamengo, numa competição importantíssima e numa decisão. Ponto, isso é um fato, né, que ninguém vai conseguir mudar. E aí, já no pós-jogo, eu já me coloquei, até perdi um pouco a linha ali e tal, xinguei o Andreas e venho colocando nas minhas redes sociais o meu posicionamento, nos grupos também. E aí, claro, né, o Andreas, não sei por qual motivo, vem tendo uma defesa, né, assim, um tratamento diferente dos demais jogadores. E aí há alguns argumentos, né, que é bom trazer aqui, né, que utilizam para poder defendê-lo, né? Um deles é o seguinte: você está aí falando do Andrés, e quando se fala do Andrés, você esquece do resto. Tem até uma imagem, né, com um iceberg. O iceberg é o Andrés e o restante da geleira que está embaixo da água seriam os demais problemas. Por que, né, você colocar a questão do Andrés como o pior erro do Flamengo da história, de que é imperdoável o que aconteceu? Sim, mascar os outros problemas. Não se pode ter o debate e eles não podem ser feitos de formas separadas, né? O que impede uma coisa da outra, né? Eu, mais do que ninguém, e aí só ir lá no coluna do Fla, bota lá assim, ó, pós-jogo, Flamengo 0, Atlético Mineiro 4, né? E vai ver o que eu falava, quando todo mundo pedia a saída do Domi, o que eu coloquei lá. Falei, olha, o problema não é só o Domi, fui massacrado, né? Algo que eu venho falando há mais de um ano. Então, isso não impede de discutir, e eu mesmo já falei que o problema não é somente um nome, não é só o Renato, né? O problema do Andrés, que cabe aqui também colocar que o Andrés não é o culpado, né? Sozinho, ou o que quer que seja. O erro do Andrés é o efeito de diversas decisões mal tomadas ou de omissões, né? De escolhas ruins, e aí vem da direção, depois vem da comissão técnica, etc, que culminou, né, com aquele erro do Andrés, que não é culpado sozinho, mas mesmo assim não minimiza o tamanho, né, do seu erro. Outro argumento também: então você quer que o cara seja perseguido, massacrado? Não, somente que ele tenha as críticas, que as críticas sejam feitas, até para que ele tenha consciência, né, para não achar, porque as pessoas estão colocando como se não fosse, olha, André, você não fez nada demais, aconteceu ali, mas porra, aquilo ali, cara, não tem nada, aquilo é ruim, isso é ruim até pro Andreas, né? Por quê? Porque você, num jogo daquele, um jogador profissional, ele tem que entender que, cara, a atenção dele tem que ser durante o tempo em que ele estiver em campo. Durante o tempo que ele estiver em campo. Ele não pode ficar desatento para que ele tente minimizar a probabilidade de errar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ponto. Então, assim, ele não tem que ser perseguido, ele não tem que ser massacrado, ele não tem que ter a sua família atacada, e não é isso que a gente está falando. São críticas normais que o torcedor faz ao jogador, ao técnico, ao dirigente, a todo mundo. Não é ir lá perseguir o cara, ameaçar o cara de morte, a sua família, principalmente, que não tem nada a ver com isso, né? E se alguns fazem isso, a gente lamenta, né? E outros jogadores do Flamengo sofreram isso, né? E aí, né, vamos lá, outros jogadores do Flamengo não tiveram esse tratamento. Nenhum, né? De você ter, logo após aquela falha individual, de ter alguma torcida organizada indo ao CT ou na Gávea, lá na sede do Flamengo, onde o clube treinava, para poder dar força, apoio a esse jogador. E aí eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Vinícius Pacheco em 2010, aquela falha nas quartas de final da Libertadores, em que ele deveria ter tocado a bola pro Adriano e ele preferiu tentar cavar um pênalti, né? Não foi perdoado, ainda vivia uma boa fase, inclusive, né? O Matheus, o filho do Bebeto, quem lembra, 2014, ele entra ali naquele jogo contra o Atlético na semifinal da Copa do Brasil, pelo Luxemburgo. Aí o Flamengo, né, já não estava bem também, o time naquele jogo, perdeu de 4-1, eu estava nesse jogo, inclusive, no Mineirão. O Flamengo toma uma goleada e a culpa virou toda pro garoto. Quem, inclusive, uma das últimas falhas é do Eduardo da Silva, né? Ninguém falou mais isso, mas massacraram o garoto até ele sair do Flamengo, né? Depois, Matheus Sávio em 2017, né? Massacrado naquele erro contra o São Lourenço no jogo. O Flamengo tinha aberto o placar e tal,
com o Rodinei, eles empataram numa jogada na lateral, o Matheus Sávio ia sair com a bola, ele perde e acaba resultando no gol adversário de virada deles. O garoto foi massacrado, poderia fazer o gol que for, massacrado. Aí, né, muita gente fala, Túlio, mas o mundo mudou, né, a gente agora, o mundo tá evoluído, né, progrediu e tal, né, a gente tem que entender que agora as coisas são diferentes. Aí, pô, beleza, né, eu comecei a usar esse argumento como uma ironia, inclusive nas redes, né, nos grupos em que participo. E aí, por quê? Porque recentemente a gente teve, ó, vou colocar aqui, ó, Hugo Souza falhando individualmente, Vitinho, Lincoln na final do Mundial, que inclusive é uma falha completamente diferente do Hugo e do Andrés, que foi uma execução errada de uma finalização, né? Mas massacrado também pela torcida do Flamengo. Esses dois, inclusive, são crias do Flamengo. Crias, são nossos, nasceram do nosso berço. E nenhum dos dois, né, tiveram a torcida, a faixa no Maracanã. Hugo, está tudo bem, que nada, foram massacrados. Vitinho, que até desativou suas redes sociais. Gustavo Henrique, lembra daquela falha contra o Racing, né, que o Flamengo acabou levando o gol. Arão é constantemente massacrado. René, Michael pensou em suicídio, né? O Diego, fora, né, às vezes não tem jogo do Flamengo, levantam lá, fora Diego. E aí é que cabe. Esses jogadores merecem críticas quando erram? Claro que merecem as críticas, mas não merecem ser perseguidos, né? Não merecem, né, que façam com eles o que também não querem que façam. Eu também não quero que façam com o Andrés, né? Mas os caras são massacrados. Se fosse qualquer um deles aqui, né, tirando o Lincoln, o restante está no elenco atual, tivesse falhado como o Andrés, estariam sendo massacrados, perseguidos, famílias sendo xingadas. Que eu não lembro do Isla. O Isla, que teve lá suas filhas, né, sendo ofendidas e tal, aquela coisa toda. Ninguém foi levar um cartaz, Isla, estamos com você, Isla, tá tudo bem. Ninguém foi lá no CT, né? Ninguém foi, né? Ah, Matúlio, mas o Andrés é um bom jogador. Pô, Hugo Souza não é, Michael não é um bom jogador, Vitinho não é um bom jogador, fez a sua melhor temporada no Flamengo, né? Então, assim, são justificativas que não cabem na minha cabeça. E aí, não sei se foi ontem ou anteontem, teve a foto do Hugo almoçando com os amigos, rindo, e já queriam crucificar o garoto. Justamente o que a galera que defende o Andrés não queria que fizesse com ele, queriam fazer com o Hugo. Ah lá, tá rindo, tá almoçando, não sei o que e tal, papapá. E eu falei, cara, né, que estranho, né? Que tratamento diferente, né? O Andrés ganha, um cara que não tem raiz nenhuma no Flamengo, né? O cara morou lá fora, tem família brasileira e tal, mas é belga, não tem qualquer tipo de raiz aqui no Brasil, muito menos com o Flamengo. Ah, foi torcedor na infância do Flamengo, não sei o que. Tá 3 meses no clube e, sinceramente, me estranha essa seletividade de tratamentos e essa coisa de tentar minimizar o que foi feito, né? Minimizando até mesmo a importância da Libertadores. Não à toa a diretoria apostava tudo nesse jogo do dia 27, não demitiu o Renato, e aí entra naqueles problemas que eu falo sempre falo, sempre critico a direção, as decisões tomadas, ou as suas omissões, e agora querem pegar e diminuir essa competição para poder passar pano, essa é a grande verdade, pro Andrés. Qual o motivo disso? Sinceramente, não sei, mas me estranha muito tudo isso que está sendo feito, que assim, não vai apagar, tá lá no marco histórico. O que o Andrés fez, gente, vai ficar uma marca atemporal. Então, quando amanhã, daqui a 10, 15, 20 anos que lembrarem desse título do Palmeiras, ou que lembrarem disso, dificilmente alguém vai colocar, olha, o Flamengo tinha um técnico que a direção manteve. Dificilmente vão colocar o contexto daquilo ali. Vão colocar o lance que é o quê? O Andrés falhando, né? Naquele lance, caindo de bunda do chão, e o Davidson indo lá e fazendo gol. Ponto. O Barbosa ficou durante mais de meio século, mais de 50 anos, sendo crucificado por um lance, um gol que ele tomou embaixo do braço na Copa de 50. O Zico, até hoje, eu escuto isso, o pessoal comenta, o Zico amarelou na seleção de um pênalti mal batido em 86. E ninguém coloca o contexto, que o Zico estava lesionado, que ele estava no banco de reservas, que o Careca não quis bater o pênalti, o Sócrates não batia pênalti, que ele entrou para bater o pênalti, né, frio no jogo. Ninguém coloca o contexto, colocam lá, o Zico amarelou na Copa,
né? E aí querem, não, mas vamos falar que não tem contexto, não vai ter, tá marcado na história, imperdoável, isso não é para acabar com a vida dele, com a carreira, e terminando aqui eu falo mais. O Andreas quer se redimir, vai lá no Manchester, né? Você não vai ficar lá, isso é fato, né? Os caras não te querem, isso aí os analistas aí ingleses já colocam isso, inclusive já comentaram sobre essa falha. Provavelmente se ele voltar vai ser emprestado de novo. Então, ó, pede para estender seu contrato com o Flamengo, diminui sua pedida salarial pro clube, fala assim, ó, e fica, porque o contrato dele vai até junho de 2022 e fica até o fim da próxima Libertadores para tentar se redimir. Aí sim, mas amigo, esquecer o que aconteceu, perdoar, que é uma coisa que tem que perdoar, não sei o que, não adianta. Chance zero. Um abraço, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.